Então, meu nome é Paulo Barros, eu tenho 42 anos, eu comecei a ensinar inglês no YouTube no ano de 2006. Eu morei por 9 anos nos Estados Unidos. Aos 28 anos de idade, eu estava completamente falido e comecei o meu canal lá no YouTube, quando eu morava ainda nos Estados Unidos. O canal não deu em nada por praticamente 2 anos aí. Eu tinha a intenção de ajudar as pessoas, mas o meu canal, de fato, não deu em muita coisa. Por 2 anos que eu fiquei fazendo vídeos e não deu em quase nada, né? Não tive nenhum retorno, assim. Eu tive retorno de visualizações, né? Mas eu não tive nenhum retorno financeiro nem nada. E como eu falei, eu estava falido. Então, eu tinha 2, 3 trabalhos lá nos Estados Unidos. Não conseguia dar conta aos fins de semana e horários vagos, poucos que eu tinha, eu me dedicar para fazer o canal. Eu tive que aprender tudo na unha, porque não tinha absolutamente nada de toda essa informação que existe hoje no YouTube aí, de como fazer vídeo, microfone de lapela. Nem tinha facilidade de ter um celular. Eu comecei a gravar com câmera de fita, tá? Na época não tinha celular com câmera, ou tinha, mas a câmera era muito podre, não fazia vídeo nem nada. Então, eu comecei a gravar com câmera de fita, e foi assim que eu postei meu primeiro vídeo no YouTube. Então, tinha que conectar a câmera no computador. Era uma coisa bem mais difícil do que é hoje, né? Com os celulares que a gente tem hoje em dia. E também eu tive que aprender a editar vídeos. Não tinha muito curso online, na verdade, na época. Então, eu aprendi a editar vídeos comprando livros de edição, que era uma coisa bem, assim... que hoje nem se imagina que você vai aprender a editar um vídeo comprando um livro, né? Para mexer num software. Você vai ver tudo na internet. Então, muitas pessoas aqui, número 7, muitas pessoas me disseram que eu deveria fazer outra coisa e seguir uma carreira diferente, né? Ou ter uma carreira de verdade, que aquilo que eu estava tentando fazer não era algo legal. Mas eu, de fato, não desisti do meu sonho. Eu lembro até hoje que, enquanto eu estava lá nos Estados Unidos, eu escutei um americano que trabalhava comigo num restaurante, na época que eu tinha 250 trabalhos, né? Eu escutei um americano falar isso para mim, quando eu disse para ele que eu estava começando um canal no YouTube. Ele falou assim: mas você nem é americano, como é que você vai aprender a ensinar a falar inglês se a sua língua materna é português e tal? E eu não dei ouvidos para ele, né? Talvez muita gente se sentiria até assim: poxa, um cara que é falante nativo aqui está dizendo que eu não tenho condições de fazer isso, realmente não deveria fazer isso. Eu, de fato, não dei ouvido para ele, né? E eu segui com os meus sonhos, mas eu posso dizer que antes que alguém crie algum preconceito contra a visão de um americano e tal, eu posso dizer que muitas pessoas que trabalhavam comigo naquele mesmo restaurante me apoiaram bastante, sempre achavam super legal os meus vídeos, e eles achavam que era bem legal o que eu estava fazendo. E teve um cara, isso é uma frase que eu me lembro, que um cara chamado Nick, que ele trabalhava comigo lá, ele chegou, quando ele viu que eu estava fazendo aquilo, isso lá no ano de 2007, lá, 2006 eu comecei, mas daí em 2007 eles estavam vendo isso, né, já, ele chegou e olhou para mim e falou assim: Paulo, you're gonna be a self-made millionaire. E eu pensei comigo, cara, Deus te ouça, né? Eu falei para ele, I hope so. E de fato isso aconteceu. Eu, de fato, me tornei um self-made millionaire com isso que eu acabei fazendo. E não só eu me tornei um self-made millionaire, que não é o ponto da história aqui principal, é que hoje o meu canal do YouTube ele tem mais de 1.140.000 inscritos, e isso é uma das minhas redes sociais, e ele tem mais de 70 milhões de visualizações. E eu saí, em primeiro lugar, como eu falei, eu me tornei um self-made millionaire, eu saí da falência e, através do ensino, e conquistei a minha liberdade financeira, conquistei a minha liberdade de tempo, e sou um professor hoje muito bem pago, por mim mesmo, mas eu sou muito bem pago. Então, só que o que mais me motiva, e o que sempre me motivou desde o início, quando eu falei para vocês, eu fiquei 2 anos aí fazendo esse canal, sem ganhar um tostão com ele, foi o fato de poder levar esse conhecimento para outras pessoas, porque eu já estive no lugar de não ter dinheiro para pagar um curso de inglês. Eu aprendi inglês praticamente sozinho.
Fiz alguns cursos, mas eram cursos bem baratos que eu paguei e eu fiz por alguns meses. Então, eu aprendi inglês praticamente sozinho e eu sei o que é o sofrimento de você não ter dinheiro. E eu tô falando aqui, pessoal, também, assim, na minha época, as escolas já eram, digamos assim, já era um valor, né, que não é acessível para todo mundo. Não estou dizendo que é bom, que é ruim, nem nada disso, mas hoje o ensino ele está muito mais democratizado. Faculdades online, aí você consegue fazer por R$200, coisa que no passado era 600, 700, o que equivale hoje a uns R$1.000, né? Então, no mínimo, para fazer um curso. Então, o curso de inglês, eu já passei por isso também, de não poder ter dinheiro, ter condições, e eu passei pelo fato de ver pessoas de uma classe social maior, né, tendo acesso a esse conhecimento, podendo fazer intercâmbio e tudo mais, e aí eu ficava bem desanimado com isso, porque eu não tinha como investir, né? A minha família passava por bastante dificuldade financeira, então eu ficava muito longe e aquilo me deixava bem triste e o acesso não era tão fácil como é hoje através da internet. Então, eu tenho uma ideia na minha cabeça que é essa, de levar esse conhecimento para as pessoas. E quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu fiquei pensando, caramba, como eu gostaria, quando eu estava no Brasil, que um cara que estivesse morando aqui ou que soubesse inglês fluente, não necessariamente estivesse morando nos Estados Unidos, pudesse compartilhar esse conhecimento comigo de forma gratuita, né? Quando eu estava lá. E isso foi o que mais me motivou. E é isso esse é o tema que eu trago para vocês aqui hoje. E para que vocês também possam tornar aí as redes sociais de vocês em uma máquina de fato de inclusão. E quando eu falo máquina de inclusão, bom, só continuando aqui, né, número 9 aqui, eu não sou formado em letras, tá? Eu fui para a faculdade para uma coisa completamente diferente, e eu também não sou preso a padrões, eu não me prendo a padrões, eu sou aberto sempre a aprender, eu estou sempre de uma maneira humilde olhando para a vida, vendo como eu posso aprender com outras pessoas aquilo que eu não sei fazer e que eu gostaria de fazer. Então, o meu maior motivador é, de fato, levar esse conhecimento para as pessoas. E eu quero dizer para vocês que, obviamente, por eu ter me tornado um self-made millionaire, eu consigo continuar com esse projeto gratuito e levar o meu conhecimento para muito mais pessoas ainda, tá? Então, uma coisa que eu já recebi, assim, inúmeros depoimentos, eu tenho isso em vídeo gravado de pessoas humildes, por exemplo, de eu chegar em hotel, e eu tenho isso gravado mesmo, que quando as pessoas vinham falar comigo, eu gravava, em diversos hotéis que eu já viajei pelo Brasil, já tive pessoas, carregador de mala, pessoa que com certeza não vai ter um salário suficiente para sustentar a família e investir numa escola de inglês que seja, sei lá, 500, 400, 800 reais por mês. Então é um cara que só tem a internet como o seu último, digamos assim, o seu último refúgio ali de conseguir esse conhecimento. E ele precisa disso para manter o seu trabalho, para ser valorizado no trabalho como um carregador de mala num hotel, e talvez até para crescer para outras funções dentro do hotel. E eu tenho pessoas que me agradecem, pessoas que choram, dizendo o quanto eu mudei a vida delas. E eu não estou falando isso para me sentir mais, é porque eu fiz. Claro que foi o interesse delas, mas porque eu também me disponibilizei a colocar o meu conhecimento gratuito na internet para as pessoas, e muita gente, pessoas, garçons, que isso só com os meus vídeos gratuitos, nem estou falando dos meus alunos que pagam pelos meus cursos, tá? Então, com meus vídeos gratuitos, pessoas que já me mandaram vídeos chorando, já me mandaram depoimentos incríveis, assim, dizendo que como a vida deles mudou depois que eles conseguiram esse conhecimento. E eu não estou falando aqui do cara ir lá no YouTube e ficar fluente em inglês, muito embora a pessoa consiga avançar muito no YouTube, né? Se ele começar lá com diferentes canais, diferentes materiais, ele vai conseguir fazer isso. Mas as pessoas que tiveram ali, conseguiram até um básico, ou às vezes além do básico, conseguiram chegar num nível que ajudou elas no trabalho e tudo mais. Então, para mim, isso é o maior motivador, e essa é a inclusão da qual eu estou falando. Inclusive, diversos professores de escolas públicas, escolas que não têm condições, diversos professores, alunos de escolas públicas dizendo que os professores usam meus vídeos, e para mim isso é o maior prazer, porque eu tenho um grande prazer de estar ajudando de alguma forma as pessoas que não têm condições de
entrar num curso que custe... Eu não estou dizendo que curso é caro, né? Porque para mim conhecimento não é caro, mas enfim, é caro para algumas pessoas que não têm essas condições, e todo mundo sabe que a realidade do Brasil é que a maioria dos jovens e das crianças não vão ter condições de pagar uma escola de inglês de nome aí, né? Então, não vou também aqui ficar fazendo rodeios, mas todo mundo sabe que essa é a real, né? Quem é que tem hoje em dia aí, além de sustentar a família, dinheiro para colocar mais 600, 700, 800 por mês num curso, além de toda a alimentação e tudo, e livro e não sei o que, né? Então, a internet é o que democratiza esse conhecimento. E aí, eu vou falar aqui do próximo ponto, que é por que usar as redes sociais para espalhar o seu conhecimento. Então, porque nelas, como eu falei, está uma grande parcela da população que não tem acesso a ensino de qualidade. Nelas também está um grande número de professores que não têm acesso a treinamento de qualidade. Vocês que são professores, que já deram aula em escolas públicas, ou que já foram para a escola pública, eu já fui para a escola pública, eu sei como é que é. O professor não tem treinamento. Ele não vai ter, o governo não vai, raramente o governo vai chegar lá para ele e vai falar assim, olha, nós estamos te mandando para Londres. Existe até, né? Conheci alguns professores em Londres que estavam fazendo esse programa pelo governo de São Paulo, mas dificilmente o governo vai chegar lá, a prefeitura vai dizer, olha, estou te mandando para um treinamento lá, não sei aonde. Quem faz isso com os seus professores são as escolas de inglês privadas, né? A escola pública, ela não manda o professor para lugar nenhum, é capaz de mandar até embora. Então, dificilmente eles vão investir em programas que vão treinar os professores. Dificilmente eles vão investir em audiovisual para o professor, que dirá, né? Muito menos. Então, os professores podem usar o seu material para distribuir isso dentro das aulas deles e suplementar, né, ser um complemento ali dentro das aulas das escolas públicas e até escolas particulares, porque eu tenho relatos de pessoas que usam meus materiais em escolas particulares, universidades e escolas públicas também. Você vai poder produzir materiais que vão ser usados, né, como eu falei, em sala de aula, como recurso para outros professores. E o conhecimento, na minha visão, ele só é valioso quando ele é compartilhado. Se eu chego a algum lugar, e isso é a minha missão e a minha visão na vida é essa, se eu chego a algum lugar bom, eu vejo como minha obrigação mostrar para outras pessoas como elas também podem chegar lá. Eu não fico escondendo conhecimento, eu falo para as pessoas como elas podem chegar lá. E todas as pessoas que me conhecem sabem disso, as pessoas que quiseram começar canais no YouTube, vieram falar comigo, quiseram começar nas redes sociais, quiseram vender curso online, vêm falar comigo. Eu, na medida do possível, procuro ajudar todo mundo e espalhar o meu conhecimento para mais pessoas, para que elas também possam fazer aquilo que eu fiz, percorram o caminho que eu percorri, se o que eu fiz é algo que elas desejam de alguma maneira na vida delas. Então, você também pode criar um negócio digital lucrativo que vai te proporcionar renda suficiente para continuar produzindo ainda mais conteúdo gratuito para quem precisa aprender. E hoje eu só consigo continuar produzindo centenas de vídeos todos os meses, gratuitamente, porque eu tenho um negócio digital por trás que ele me fornece o pagamento pelo tempo que eu fico me dedicando para o gratuito também. Então, como usar suas redes sociais para fazer isso, né? Para espalhar o seu conhecimento e atrair cada vez mais pessoas. Só vou dar uma conferida aqui se está todo mundo... Tá todo mundo me escutando ainda? Pelo jeito, sim, né? Tô vendo aqui os comentários. Ok, então, prosseguindo aqui. Existem inúmeras formas de você ensinar um idioma online, tá? Ou qualquer coisa online, mas eu vou falar de idioma especificamente. Você pode utilizar blogs, você pode utilizar canais no YouTube, Instagram, TikTok, grupos no Facebook, grupos de WhatsApp e até Telegram e muito mais. Mas eu vou ser mais específico, em breve eu vou dar uma dica mais específica, porque tem muitas pessoas que não começaram ou se começaram de uma maneira bem devagar. Então, já eu vou mostrar para vocês de uma forma mais específica como começar hoje, se você quiser. Então, para começar, você precisa ter foco em uma única rede, a princípio. Por quê? Porque é humanamente impossível você fazer bem feito muitas mídias ao mesmo tempo, principalmente quando você está começando, porque é você e, no máximo, o seu companheiro ou companheira ali, ou um filho, filha, sei lá, um amigo que quer entrar junto nisso aí. Mas... outra coisa que eu não indico fazer, agora surgiu aqui, porque à medida que eu vou falando, tem muita coisa sobre esse assunto, eu podia falar uma semana inteira, um workshop, que não seria o suficiente.
Mas tem muitas pessoas, eu já vi grupos de professores, tá? Se juntam, que legal, vamos fazer, cada um faz um vídeo, não sei o que, tarará, tarará, e aí a gente vai colocando lá. Pessoal, isso é legal a ideia, mas já vi vários canais começarem assim e parar. Por quê? Porque grupos de professores são muitas ideias e cada um tem a sua particularidade, e aí começa quem é o dono do canal, quem é que fica não sei o quê, e acontece que as pessoas vão perdendo a motivação, infelizmente é isso, porque demanda tempo, produção de audiovisual demanda tempo, por mais que seja um vídeo mais simples que for, ele vai demandar tempo, aí o outro não faz na semana dele, e quando vê o negócio morre. Então procura, se for fazer isso, só se vocês forem realmente entrar de cabeça, mas se não, você está fazendo sozinho ou com mais uma pessoa aí, enfim. Então focar em uma rede. O YouTube, aqui algumas questões sobre a rede. O YouTube é uma mídia atemporal, ou seja, você coloca o seu conteúdo lá e ele não tem um tempo de expiração. Por quê? Porque ele é baseado em buscas, né, e sugestões. Então, o seu vídeo, ele vai sempre ser encontrado por aquelas pessoas que procurarem por aquele assunto específico que você está ensinando no seu vídeo. Já as outras mídias, como Instagram, TikTok, essas mídias todas, o conteúdo, ele tem um tempo de vida muito curto. Você posta um vídeo hoje no Instagram e ele vai ter ali o seu boom, né, qualquer que seja pouco ou muito, ele vai ter um pequeno boom e depois ele vai sumir do mapa, ninguém nunca mais vai encontrar aquele vídeo. É muito difícil alguém encontrar um vídeo seu de um ano atrás no Instagram ou no Facebook ou no TikTok, porque essas redes sociais não trabalham com mecanismos de busca como é que eu vou dizer, eficientes. Elas trabalham mais com o imediatismo, o aqui e agora. Você salva, existe ali até aquela opção de salvar no Instagram, mas confesso, vocês devem saber disso, você deve ter salvo aí, vai olhar lá, você vai ver que nem lembra de quantos vídeos você salvou, porque ninguém olha aqueles vídeos. As pessoas salvam só porque tem aquele negocinho para salvar, mas clica e nunca mais olha o vídeo, porque é muita informação. Então, vindo todo dia, o tempo inteiro, né? Então, hoje, o Instagram e o TikTok são as mídias mais fáceis de serem operadas em termos de produção, tá? Eu não estou dizendo que a mídia é melhor ou pior. Eu estou dizendo que em termos de produção, elas são as mais fáceis de serem operadas. E aí a gente vai entrar nos específicos disso daqui um pouquinho. A minha preferência de conteúdo é em vídeo ou desenhos de esquemas, tá? Para mim, isso é a minha preferência, é o que eu mais trabalho, desenhando esqueminha ou vídeo, tá? São os que mais, são os que chegam ao maior número de pessoas, pelo menos para mim, e com idiomas de todos os anos que eu estou fazendo isso, é o que dá bastante certo, é vídeo, né? E esqueminhas. Então, fotos, motivação, essas coisas é legal, mas já está muito manjado isso na internet, então raramente, a não ser que uma frase seja muito, assim, algo que desperte uma coisa muito forte na pessoa, as pessoas já é um conteúdo muito manjado botar frase motivacional. Agora, bom, eu vou dar umas dicas sobre conteúdo depois, mas, assim, é sempre interessante você pensar no seu usuário, não em você, tá? Então, o que eu quero dizer com o seu usuário? É, por exemplo, assim, ó, você vai dar uma dica, eu vou dar uma dica aqui, eu vou botar uma expressão e uma frase usada, uma fotinha que eu fiz lá no Canva ou no Photoshop, sei lá o quê. Aí você bota lá uma expressão, get out, e coloca uma frase, you need to get out of here, né? Para ensinar. Mas pensa no teu usuário. Será que é legal para o aluno, seja lá qual o idioma que você ensina, será que é legal para o aluno ele ver uma frase e não ter um áudio para ele escutar? Porque quando você estava aprendendo, você gostava de ler uma coisa e não sabia a mínima ideia de como falava aquilo, só aprendi uma expressão, legal, mas não faço a mínima ideia de como se fala isso. Então, tem que pensar nisso. O aluno, a pessoa que está aprendendo ali, ela vai querer o áudio, porque facilita a vida dela. E a gente está ali para facilitar a vida da pessoa, né? Não a nossa. O nosso, facilitar a nossa vida é mais fácil, de fato, é mais fácil, de fato, não postar o áudio, né? Porque vai dar menos trabalho. Mas, enfim, acho que vocês entenderam o meu ponto aqui. Bom,
Aí vem a pergunta, mas eu não sou criativo. E agora? Isso é o que a maioria das pessoas, muita gente me fala isso, mas eu não sou criativo, eu não tenho a tua criatividade que você tem para criar um monte de vídeo e fazer não sei o quê. Então, é o seguinte, você é um ser humano, você é criativo ou criativa. Automaticamente, não existe pessoa que não é criativa. Isso é como é que eu vou dizer? É um mito que as pessoas têm de dizer que não são criativas, mas não existe uma pessoa que não é criativa, porque você já passou por centenas, milhares de problemas na sua vida e você resolveu muitos desses problemas e você foi criativo ou criativa na hora de resolver isso. Então, essa história de não ter criatividade, na verdade, não existe. É um mito que a pessoa resolve acreditar até para não precisar fazer alguma coisa que talvez ela ache que deveria fazer. Outra coisa, você não tem que reinventar a roda, apenas siga modelos que já estão sendo usados com sucesso por outras pessoas. Então não é a questão de você reinventar a roda e lá querer fazer um vídeo completamente diferente. Eu tenho essa mania, tá? Mas não precisa seguir o meu exemplo. Mas antes de... Porque, não sei, enfim, eu gosto de reinventar a roda. Mas eu gosto de fazer coisas novas e tal, que eu fico imaginando uma maneira de fazer coisa nova. Mas isso é um extra que eu faço por diversão. Você vai utilizar modelos que já existem, que já estão funcionando. Então, você não tem que ir lá inventar nada. Eu vou fazer um vídeo escrevendo uma pedra no topo da montanha. Não precisa fazer isso. Um dia, quando você tiver tempo, você faz. Foco no objetivo. Você quer passar o seu conhecimento, pega modelo que as pessoas já estão fazendo, está dando certo. Então, não se preocupe com likes e com visualizações. Isso aí mata a tua criatividade, porque se você fica preocupado com like e com visualização, você acaba querendo fazer por like, por visualização, e se a sua intenção é ajudar, ela não deve ser viralizar em primeiro lugar. Então, se você quer viralizar, parte para comédia e tal, e se você fizer algo com amor, você tem chance de viralizar, porque você vai estar fazendo aquilo ali bastante. E viralizar também não significa porcaria nenhuma, sinceramente. Então, eu raramente consegui viralizar um vídeo, né? Não sei o que é viralizar exatamente, mas enfim, alguns vídeos já consegui viralizar, mas não foram vídeos que me deram um retorno financeiro e também não foi os vídeos que mais deram retorno de conhecimento para outras pessoas. Então, o que você vai fazer? Visita o perfil, isso é para que as pessoas para ativar a criatividade aí. Visita o perfil de professores que você curte e que você gostaria de fazer um trabalho parecido. Vê lá os modelos de vídeos que eles estão postando e faça a mesma coisa. Você não está copiando ninguém. Você não vai pegar o vídeo do cara, por exemplo, o Paulo ensinou lá um vídeo, eu vou fazer igualzinho o vídeo dele. Não, mas você vai pegar o modelo do vídeo. Olha, ele ensinou uma expressão assim, tem uma expressão que eu sei que eu posso ensinar também. Ou eu posso ensinar a mesma expressão, qual que é o problema? Dá uma frase com um exemplo diferente. Afinal de contas, não é bom quando você está aprendendo uma coisa, você vê um professor dando um exemplo e outro professor dando outro exemplo, você aprende muito mais dessa maneira. Então você não está copiando, você está simplesmente ensinando as pessoas, até porque eu não fui a única pessoa que ensinou aquela expressão, né? Outras pessoas ensinaram antes de mim e eu não copiei ela, simplesmente trouxe uma forma diferente de ensinar. Então, você busca no YouTube, também, número 5 aqui, por palavras relacionadas ao seu nicho de idioma. Então, você vai buscar e aí, fazendo essa busca, você vai encontrar diversos títulos. Assista o vídeo, os vídeos que são mais visualizados, os melhores vídeos, digamos, que foram feitos sobre o assunto, não sejam melhores, mas foram mais visualizados, tiveram mais engajamento. Assista os vídeos e olha como você pode contribuir com aquele assunto. Então tem lá um cara ensinando o verbo to be, né? E aí você pensa assim, poxa, caramba, tem uma forma que eu ensino que meus alunos adoram na aula. Eu vou fazer também o verbo to be, vou dar mais exemplos, inclusive para o cara que assistiu esse vídeo, assistiu o meu, e ter mais exemplos ainda do verbo to be para ele praticar. Então, não é manjado ensinar o verbo to be. Na verdade, você vai estar contribuindo para que as pessoas reforcem o conhecimento delas sobre o verbo to be. Eu conheço vários professores de escola pública, escola particular, que pegam um vídeo meu, um vídeo da Karina Fragoso, um vídeo lá da tia do inglês, e manda sobre o mesmo assunto para os alunos, porque o aluno vai poder ver 3 professores explicando a mesma coisa, dando vários exemplos diferentes, e aí uma coisa que ficou em dúvida aqui, o outro responde e o outro responde. Então, você não está copiando ninguém, o que você está fazendo, você simplesmente está passando o mesmo conhecimento que a pessoa para ajudar os alunos. Então, outra coisa interessante é você pensar nas dores das pessoas que querem e precisam de inglês. Vou chutar aqui, coisa que eu estava fazendo brainstorming quando eu comecei a escrever esse mapa mental. Inglês para o Enem, inglês para viagem, isso aí pode ser espanhol, o que seja, aí você vai olhando aí.
inglês para Enem, espanhol para Enem, espanhol para viagem, vestibular, concurso, ensino médio, ensino fundamental, crianças, né? Inglês para criança, inglês para pais que querem ter filhos bilíngues. Então, talvez você tenha um filho aí que você ensinou inglês para ele, você pode começar a fazer vídeos para ajudar essas pessoas como ter um filho bilíngue, né? Não é como ter um filho bilíngue, né? Parece estranho isso que eu tô falando. Mas, enfim, vocês entenderam a ideia. É como ajudar o seu filho de uma maneira melhor para que ele tenha mais uma rotina de estar em contato com a língua inglesa ou com a língua espanhola ou com qualquer língua que seja que você ensina. Ou inglês para pessoas acima de 60 anos. Por que não, né? Grande parte da população tá aí nos 50 mais, né? Um super nicho que está surgindo aí no mercado, 50 mais, os 60 mais também. Inclusive, até em Porto Alegre, eu vi uma escola de inglês que, se não me engano, eles só davam aulas para pessoas acima de uma determinada idade e estava estourando lá a escola, uns anos atrás eu vi isso. Então, inglês para quem tem acima de 60 anos, ou inglês para melhor idade, sei lá. Então, tem várias ideias que você pode trazer aí. Número 7 aqui, teste diferentes tipos de vídeos, né? Usando quadro, usando papel, enfim, testar diferentes tipos de vídeos para que você, mostrando objetos dentro de casa, enfim, tem um monte de coisa. Já fiz vídeo com fantoche, fiz vídeo com bonequinho, mostrando, isso aqui é uma mulher, isso aqui é um homem, isso aqui é um menino, uma menina e tal, ensinando vocabulário. Então, isso são ideias bem simples que você pode fazer com os objetos que você tem dentro de casa. Ou desenha os bonequinhos mesmo, vai filmando e mostrando, mulher, homem, tá? Por exemplo, direções, direita, esquerda, para cima, para baixo, faz uma flecha e escreve ali e fala, filma o papel com a flecha e vai falando, direita, esquerda, tal, não sei o quê. Já fiz isso desenhando carro e tudo mais também, e sempre as pessoas adoram muito isso com desenhos e tudo mais. E aí caso você tenha vergonha de aparecer na câmera, você nem precisa aparecer na câmera. Já vou mostrar isso mais adiante nos exemplos práticos, né? E olhe para os nichos à sua volta, né? Para pessoas que estão fazendo vídeos. E faça a seguinte pergunta quando você assistir um vídeo lá de um blog de um cara de viagem, que não está falando de idioma, ele está falando de viagem, ou um cara que está ensinando a cozinhar. Fala assim, como que esse modelo de vídeo poderia se aplicar ao inglês? Então, dependendo né, não necessariamente ao inglês, mas ao ensino de idiomas, né? Então, se pergunte isso quando você estiver assistindo, olhando uma reportagem, alguma coisa, você pensa assim, caramba, como é que eu poderia fazer algo assim, nesse sentido, para se aplicar ao ensino de idiomas? Não importa se não vem a resposta, mas quando você faz uma pergunta, joga para o teu subconsciente, ele vai gerar alguma resposta. Talvez ele fale, não sei, o repórter não vai ensinar idioma. Pronto, ele te deu uma resposta. Mas se você nunca fizer essa pergunta, como isso se aplica? Como eu posso ensinar idioma usando um livro? Um livro, sei lá, qualquer, ou usando um caderninho, usando uma folha em branco, né? Você faz essas perguntas, o teu cérebro vai começar a te dar respostas. Isso é criatividade. Só que a maioria das pessoas pensa, às vezes, que não é criativa. Por quê? Porque elas não fazem essa pergunta. Então, o cérebro não dá resposta nenhuma. Ela nem faz nenhuma pergunta, né? Ela vai lá e diz, eu não sou criativa. Pronto, ela afirma, acabou ali, vai para casa, porque eu não sou criativo, não tenho o que fazer. Agora, quando você faz perguntas, como que eu posso fazer tal coisa? Como que eu posso ensinar inglês? Qual que seria uma maneira legal de ensinar inglês? Como eu posso ensinar inglês com uma folha em branco, com uma canetinha colorida? Aí o teu cérebro vai começar a falar alguma coisa. Várias coisas que o teu cérebro vai jogar para ti não vão servir para nada, mas várias vão servir para muita coisa. É exatamente esse o meu processo criativo. Não tem milagre, as coisas... Só que eu exercito isso de uma maneira tão forte, todos os dias eu fico fazendo essas perguntas, como que eu posso ensinar com esse vídeo, como que eu posso ensinar com música, como que eu posso ensinar com inglês com entrevista, como eu posso ensinar inglês com noticiário, como que eu posso ensinar inglês num quadro. Então eu vou lá, compro um quadrinho, começo a fazer. Então eu fico me perguntando. Então o meu cérebro ele acabou se tornando uma máquina de ideia, porque eu fico o tempo inteiro me perguntando e o meu cérebro fica cuspindo ideia, falando, nossa, pega uma caneta azul, faz um círculo para ensinar as preposições assim, faz uma linha, um gráfico tal, que tal um desenho assim. E várias coisas não dão certo, mas várias dão certo, né? Então, muitas que deram certo eu continuei fazendo, outras que não deram eu deixei de fazer. E várias deram muito certo. Então, isso é um processo, esse é o processo criativo, não é uma coisa que a pessoa nasce e se você fizer a pergunta, o teu cérebro vai te responder. Agora,
antes de a gente passar para aquela partezinha ali, é o número 4, né? Que a gente tá aqui, 3, mas eu não sou criativo, 4. O 2 passou para cá, não sei por quê. Mas, ó, vamos lá. Então, cuidado com isso que eu vou falar agora. Vai ter gente que vai te criticar. Não importa o quanto você vai se esforçar para agradar a todos, você sempre vai ser o vilão da história de alguém. Então, aceita. As pessoas vão te criticar. Quer você faça vídeo, quer você não faça. Sempre vai ter alguém que vai te colocar como vilão da história deles. Você tem uma única escolha para fazer, então. É viver o teu sonho e ajudar as pessoas com o que você acredita ou não fazer isso. A questão de não ter ninguém te criticando, esse sonho não tem como realizar. Nem quando a gente parte desse mundo, as pessoas param de nos criticar. Tem uns que vão lembrar com glória, vão dizer que nós éramos pessoas incríveis, e tem outros que vão lembrar e falar, aquele cara é um chato, não sei o quê. Então, não adianta. Aceita que você não agrada pessoas. Agora, nesse exato momento, tem alguém que está, digamos assim, desagradado, que não está sendo agradado por você. Então, a sua autoestima não pode estar atrelada ao que os outros acham de você, ela tem que estar atrelada ao que você acredita. Se a tua autoestima estiver ligada a algo fora de você, é algo variável. Por exemplo, como as redes sociais, você vai ser uma bomba relógio de emoção. Então, a tua autoestima tem até uma uma historinha que o cara fala, né? Ele joga uma nota de $100 no chão, uma coisa assim, e ele pisoteia a nota, pisa em cima dela várias vezes, ela fica bem suja. E primeiro, antes de jogar no chão, ele pergunta para a plateia, né? Quanto vale essa nota? E as pessoas dizem 100. Aí ele joga a nota no chão, pisoteia ela, deixa ela cheia de lama, depois ele puxa a nota e abre, e a nota tá toda suja, e ele fala, quanto é que vale essa nota? E as pessoas dizem 100. Ou seja, o seu valor independe da situação que você está hoje. O seu valor real. Se você é uma nota de 100, você vale 100, independente se você está, como eu estava lá, falido lá nos Estados Unidos, totalmente endividado, desesperado, ou se eu hoje estou com um negócio de sucesso online, tenho sucesso com o meu ensino de idiomas, então eu continuo valendo a mesma coisa, entende? Essa é a percepção que eu tenho que ter. Eu não posso me julgar pelo sucesso ou insucesso que eu tive, o meu valor pelo sucesso ou insucesso que eu tive em algum momento da minha vida. Então, jamais pare de fazer algo que você está a fim de fazer porque alguém tentou te desencorajar. E antes de espalhar que você vai começar um canal no YouTube ou começar a ensinar idiomas nas redes sociais, faça antes de você começar a falar para os outros que vai fazer, tá bom? Porque isso é algo bem interessante. Muitas vezes as pessoas falam, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e o falar, quando você fala que vai fazer alguma coisa, te dá um micro prazer ali, libera algumas coisas no teu cérebro que vão uma dopamina ali que vai fazer você se sentir bem só pelo fato de estar falando que agora na segunda-feira você vai começar a fazer todos os vídeos que você sempre sonhou em fazer no Instagram. Só que se você fala demais, você tem essa liberação ali, essa dopamina, esse mini prazer, e isso vai que acaba matando a verdadeira vontade que você teria de fazer. Então, você precisa prestar atenção nisso, porque quando a gente fala muito, acaba que a gente vai esquecendo e deixando, aí eu falo mais um pouco, na próxima semana, não, eu vou começar sempre com essa história, né? Então, comece com aquilo que você tem. Então, como começar? Aqui, opa, deixa eu tirar aqui, porque eu acho que... Por que deu isso aqui? Não era para acontecer. Tá, mas tudo bem. Como começar? Defina o que você realmente quer. Fazer só porque é legal ou porque você se incomoda que outras pessoas fazem e você não faz ainda, isso não é um motivo bom. Só porque a moda é ter rede social com conteúdo educativo. Se esse é o motivo só para seguir a manada, não faz. Porque o conteúdo demanda um tempo e você vai estar tirando um tempo precioso da sua vida para fazer uma coisa que você nem sabe por que está fazendo. Então, pensa em como você pode ser útil, em como você pode unir o útil ao agradável, como você pode ter uma renda com o seu conteúdo que você produz. No início não precisa pensar nisso, mas no início não precisa, eu quero começar já tendo uma renda. Não, mas já começa a pensar nisso, colocar lá o seu conteúdo gratuito e pensando como no futuro você pode transformar isso numa renda.
Mas se você não tem nenhum conteúdo online ainda, começa pelo Instagram. É aí que eu estava dizendo, pelas redes que você pode começar. Começa pelo Instagram, porque o Instagram, como eu falei, ou o TikTok, né? Mas eu iria pelo Instagram, que é a forma mais fácil de você operar hoje. É o que vai te exigir menos recursos e talvez menos tempo, tá? Porque é o mais fácil de você operar, produzir conteúdo, é para o Instagram. Então, você vai... Quarto aqui, né? Você tem que fazer um cronograma, não dá para ficar perdido, tem que ter um cronograma do que você vai postar. Se você tem condições de postar aí 3 vídeos por semana, faça um cronograma de 3 vídeos por semana e siga isso constantemente, sem parar por bastante tempo, né? Porque dessa maneira você vai ter uma continuidade e suas redes sociais vão começar a crescer. Então, faça um cronograma que você realmente consiga cumprir. Então, só no Instagram são 6 formatos, mais ou menos que eu lembro aqui de cabeça, diferentes de vídeos que você pode postar. Então, faça um cronograma aí. Eu começaria com vídeos de 1 minuto, tá? Mas eu já vou dizer mais sobre isso. Se você tiver um nicho, então, inglês para viagens, negócios, médicos, foca nisso. Se você é um expert em alguma coisa, foca na sua expertise e fala como você pode ajudar as pessoas a atingirem ou adquirirem aquelas habilidades que você tem ou que você ensina pessoas a passarem na prova do TOEFL ou qualquer outro exame que tiver aí, ou você ensina pessoas a falarem inglês para determinada coisa. Então, foca nisso, porque é a sua especialidade. Você pode criar um documento respondendo as perguntas organizando essas ideias aqui que eu estou passando para vocês, e você pode responder também as maiores dores do seu, digamos assim, avatar, né, que se chama em marketing e tudo mais, mas do seu aluno. Quais são as dúvidas que os seus alunos têm? Quais são as dúvidas que estão na internet hoje? E isso é uma forma de você fazer, é ir no YouTube e procurar por como aprender XXX, ou como, ou aprendendo XXX, ou aprendendo inglês, aprendendo espanhol, aprendendo russo, aprendendo... E aí você vai lá no YouTube e olha os títulos que são mais visualizados, como eu falei antes, e você vai ver como você pode contribuir com aqueles mesmos títulos, ou títulos parecidos com aquele mesmo assunto, né? Então, anotando aqui, eu já falei as maiores dúvidas dos seus alunos. Você não precisa ficar preso a vídeos, você pode também fazer esquemas, desenhos, PowerPoint, já vou dar exemplo de tudo isso com foto aqui para vocês verem. Você também pode usar conteúdo em áudio, por exemplo, através de um canal no Telegram. Tem gente que não quer realmente... Esse é o que dá menos trabalho, mas também é o que dá menos retorno, digamos assim. Então, você pode fazer conteúdos com áudio através do Instagram. Eu estou dando uma acelerada aqui porque eu estou vendo que o tempo está passando e eu tenho bastante coisa para falar. Tá bom? Então... já vou falar sobre edição aqui também, vi alguém perguntando, e depois eu vou deixar vocês perguntar algumas coisas se vocês quiserem, não sei se vai dar tempo também, mas farei o possível, tá, para atendê-los. Então, vamos lá. Ferramentas, estamos aqui no 6, calma. Ferramentas, então aqui é bem rápido. Você precisa do quê? De um celular, de um app de edição, tá? Você não precisa editar no computador. Tem um app chamado InShot, tá? InShot é o nome do app. Ele é gratuito, mas se você pagar, é uma mixaria pagar também o acesso anual dele lá, e vale muito a pena, tá? É um app que quebra muito galho, até hoje eu uso ele. TikTok, dá para fazer edição direto no TikTok. A iluminação pode ser qualquer lugar claro, tem que ter em mente que tem que ser um lugar claro, tá? Não pode ser muita luz, porque senão estoura, né? Mas se você tiver uma janela, ele te posiciona num lugar onde tem claridade. As pessoas não gostam de ver vídeo mal iluminado, isso incomoda. Assim como você não gosta, as pessoas que vão te assistir também não gostam. Então procura um lugar claro. Equipamentos mais avançados, eu não vou falar sobre isso, porque tem centenas de tutoriais no YouTube. Procura lá, microfone de lapela, câmera para gravar. Só que isso é todo um outro universo que levaria aqui no mínimo um workshop para eu fazer para vocês, explicando tudo isso, tá? Porque eu sei o quanto eu estudei para entender todos os equipamentos, mas que hoje está muito fácil de encontrar e o preço também está bem mais acessível. Mas não inventa moda, começa com celular. Você tem que começar com o que tem. Esse é o desafio, é não inventar moda, ou seja, desculpa para começar mais tarde, porque quando eu tiver a câmera tal, quando eu tiver a iluminação tal, eu começo, e aí não começa nunca. Então, começar com o que tem, é o que eu coloquei aqui. Um tripé é bom ter, mas não é obrigado a ter. Um tripé hoje é bem barato também, Mercado Livre tem tripé para celular, a varrer lá, tem tudo que é camelô aí, negócio da China, tu compra. Só que não é necessário, pode usar uma cadeira, pode usar um durex, fita tape colado num pedaço de pau, enfim, isso aí dá para inventar. Quem tá afim de fazer, dá um jeito, né? Então, pode botar uma pilha de livro e tudo mais. Isso aí não tem mistério.
para fazer. Bom, vamos achar o 7 aqui, que ele sumiu, né? O que era? Ah, tá aqui, ó. Tá uma organização aqui. Ele não tava assim. Tá. O 7 é o seguinte, olha a minha cara de espantado ali. O 7 aqui, eu vou diminuir um pouco para ficar melhor. Tá. Ó, o 7 é tipos de conteúdo. Eu vou dar uns exemplos aqui, tá? Vídeos de 1 minuto. Mais uma vez, tu não precisa fazer esses desenhozinho e tal. Isso aqui no aplicativo InShot, né? Vídeo de 1 minuto, ou Reels, né? Aquele novo estilo de vídeo lá, imita o TikTok no Instagram. Lá é 30 segundos. Isso aqui tu consegue fazer, esse Reels tu consegue fazer direto dentro do Instagram e consegue editar lá dentro. Então, os textos, tudo, já é uma ferramentinha de edição. E consegue baixar também para postar em outros lugares esses videozinhos. E o vídeo de 1 minuto tu consegue editar dentro do... se quiser botar uma legendinha e tal, tu consegue editar dentro do InShot. É bem fácil de editar, pessoal. Lá dentro do InShot é muito simples. A curva de aprendizado é muito simples ali, tá? Mexendo um pouquinho você consegue fazer. E sai um vídeo bonitaço, você consegue botar fundo, você consegue fazer exatamente isso aqui que eu fiz aqui, você consegue fazer no InShot. Então, esses são vídeos de 1 minuto, são os vídeos legais que servem para você divulgar o seu trabalho, tanto como professor particular, como também divulgar o seu trabalho para incluir pessoas no ensino de idiomas, né? E isso funciona muito para divulgar o teu trabalho como professor particular, se alguém é professor particular, né? Então, isso vai funcionar bastante você fazer vídeos dando dicas de pronúncia, dando dicas de expressões, vocabulário, enfim, essas coisas. Sempre interessante, manter em mente aquilo que eu falei. Tenta ser o mais útil possível. Dá uma dica de vocabulário, dá um exemplo de frase, como usar aquilo, o áudio, né? Isso é importante. Você vai falar ali aquilo para que a pessoa tenha uma experiência que ela sinta que ela saiu dali com uma coisa completa e não assim, deu a expressão, mas não ensinou como usar. O que adianta, sabe? Então, não deixa a pessoa ficar com esse sentimento. Ela ficar com o sentimento de que ela realmente ganhou alguma coisa contigo ali, porque isso vai fazer ela ficar grata e as pessoas que são gratas, elas retribuem. Isso aí é também uma técnica de persuasão, é você entregar conteúdo para as pessoas gratuitamente, de boa vontade, e as pessoas se sentem gratas e elas sentem vontade de retribuir aquilo que você está fazendo. Então, quando ela pensar em um professor particular, ela vai pensar em você, que você é uma pessoa legal e tal. Quando você der o seu valor a hora, ele também vai pensar, poxa, mas o cara já me deu tanto conteúdo gratuito, não vou ficar choramingando aqui e tal. Então, outro tipo de conteúdo é desafio. Isso aqui funciona bastante. Eu faço alguns desafios bem interessantes lá e tem bastante visualização, muita interação nos comentários. E aí você começa a ver até coisas que você pode utilizar para próximas dicas. A pessoa vai lá e escreve uma coisa no comentário, escreve, por exemplo, uma coisa errada, digamos assim. Aí você vai, pega aquilo que ela escreveu e faz uma dica sobre aquilo. Olha, quando você for falar he doesn't, não sei o que lá, você não pode usar tal e tal coisa, enfim. Então, o que eu faço aqui nesse tipo de desafio, né? Eu vou e faço simples. Isso aqui pode ser um vídeo de 30 segundos, ou pode ser naquele Reels, ou pode ser também na postagem de vídeo, ou até no Stories também. Eu simplesmente faço o seguinte: você consegue responder essa pergunta em inglês? Então, o meu desafio de inglês, responda essa pergunta nos comentários. Aí eu falo, eu queria que você respondesse a pergunta, tente responder nos comentários a pergunta, what are you going to do tomorrow? E aí as pessoas enchem de comentário lá, tá? Então, outro tipo de conteúdo que é muito simples é esqueminhas. Eu chamo de esqueminha, né? Esquema, né? Enfim, vocês entendem. Esqueminhas funcionam muito. Olha só, esse esqueminha aqui teve 6.651 likes e me trouxe muitos e muitos seguidores. Por quê? Porque é um esqueminha muito básico que eu simplesmente desenhei no quadro e tirei uma foto e postei. E botei assim, ó, esqueminha para você aprender o verbo to be no passado. Pronto. Só isso aqui deu 6 mil e poucos likes. Algumas das coisas que mais deram like na minha página, vários esqueminhas desse aqui, como esse aqui de baixo, ó. Só que nesse caso aqui não é um esqueminha, é um vídeo que eu fiz como a pessoa ganhar mais vocabulário em inglês. Fiz um esqueminha ali mostrando, monta uma frase assim, depois vai substituindo as últimas palavras aqui e você vai ganhando mais vocabulário e aprendendo uma frase, tá?
Então, é um vídeo, eu não apareço. Então, para pessoas que não gostam de aparecer, você pode desenhar isso aqui numa folha e filmar a folha e ficar explicando com uma caneta, ou você pode filmar o quadro mesmo, um quadro branco. Eu tenho um quadro branco aqui no meu escritório, mas você pode usar aqueles quadrinhos brancos, não precisa ser pregado na parede, pode ser aquele quadrinho mesmo, pequenininho, né, menor, você coloca na mesa, ou faz com uma folha, já fiz com folha de papel e funciona igual, tá? Outra coisa que dá muito... que é um tipo super simples de fazer, é quiz, tá? Você vai lá e bota assim, ó, no caso que eu coloquei, né? O que quer dizer horse around? 12 mil visualizações aqui, e é uma coisa que hoje em dia no orgânico é algo bem difícil de você conseguir. Então, o que quer dizer horse around? Aí eu falo, isso aqui é um vídeo que eu vou falando e mostrando com a caneta assim, ó, isso aqui tá desenhado no quadro, né? Mas pode fazer num papel também. Ah, você acha que é andar a cavalo, andar por aí, ou bagunçar? Qual dessas três você acha que é? Comenta aí embaixo. Aí eu falo, bom, a resposta certa é tal. Aí eu digo, bagunçar. Muito obrigado, compartilhe esse vídeo, tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Mesmo que você dê a resposta no final do vídeo ali, em 1 minuto, as pessoas comentam lá embaixo a resposta que elas acham que é, tá? Outra forma de você fazer vídeo é assim, aparecendo você e a tela. E aí as pessoas falam assim, caramba, mas é muito difícil, tem que ter tem que ter um software para gravar isso aqui. Não, tem um software chamado Loom, tá? É L-O-O-M. Vocês procurem por isso no Google, lá você consegue gravar vídeos de até 10 minutos e você pode baixar esse vídeo depois, tá? Numa resolução ótima e postar no teu canal do YouTube. Então é só fazer uma apresentação no Google Docs e aí você gravar o Loom e ele aparece aqui o teu rosto e grava a tela ao mesmo tempo. A versão gratuita é até 10 minutos, mas 10 minutos é um ótimo tamanho de conteúdo, tá? Você pode também postar depois no Instagram, através do IGTV, né? Esse de 10 minutos. E você pode postar ele lá no YouTube também, se você quiser fazer uma aula assim. É bem simples, dá super certo. Esse aqui é um vídeo que eu fiz, que eu tenho um canal onde eu ensino português para americanos também, para falantes da língua inglesa, né? E é um canal que eu comecei há alguns anos atrás, mas eu vou bem devagarinho lá e tal, porque demanda tempo, né? Também eu já tenho uma empresa para tocar e tudo mais, e todas as minhas demandas pessoais e um monte de coisa. Então, esse canal é um hobby que eu tenho de ensinar os americanos lá, ou pessoas que falam inglês. E dá super certo, eu faço lá vídeos de forma muito simples, não fico gastando muito tempo com edição, com nada. E aí é só você se preparar para sua apresentação, para não ter erro no meio, para você ter que cortar. E se você errar, fala, desculpa, tal, não sei o quê, se você não sabe editar ainda e tudo mais, então não se preocupa. Fala, desculpa, não, isso aqui eu errei aqui e tal, mas olha só, é assim. E pronto, não corta o erro, deixa assim mesmo, as pessoas não vão se importar. Mas se você se preparar, obviamente, você não vai errar, ainda mais que você está lendo ali o que está passando no PowerPoint, né? Então, vai dar tudo certo. Então, esses são alguns tipos de conteúdos vencedores, digamos assim, que eu trouxe para vocês aqui de uma seleção das coisas que eu faço no meu canal. Agora, eu tenho que achar aqui o 8, né? Então, como buscar títulos? Ó, bem simples aqui. Você vai no YouTube, é muito simples você buscar assunto. Aqui está a sua criatividade, entre aspas. Então, você chega lá e bota lá, ó, como aprender a cantar. O próprio YouTube já desce uma carrada de título aqui. O que são essas coisas aqui que o YouTube desce, ó, para vocês entenderem? Isso aqui são sugestões que o YouTube dá, não é por nada, é porque as pessoas buscaram por isso aqui. É as coisas mais buscadas relativo a cantar. Então, claro, quando eu comecei, como aprender a cantar. Se eu colocasse assim, ó, aprenda a cantar, ia ter várias variações aí de buscas que as pessoas fizeram. Então, olha só, como aprender a cantar em inglês? Eu posso fazer um vídeo assim, tá aqui, tá me dando o título que as pessoas mais buscam. Então, ó, como aprender a cantar sozinho? Como aprender a cantar do zero? Isso não é inventado, isso aqui são o que as pessoas buscam, tá? Por isso que o YouTube mostra essas sugestões aqui. Então, ó, como aprender a cantar bem afinado sozinho? Então, aí, só aqui, isso que eu fiz uma única variação de busca aqui, né? Eu poderia colocar assim, ó, como afinar a voz, já vai ter mais um bolo de sugestão de título aqui. Então, só aí você tem um título infinito para fazer e de coisas que as pessoas estão buscando, tá? Então, além dos resultados de buscas, os vídeos sugeridos, quando você dá enter aqui e vai para a busca de fato, os vídeos sugeridos já são mais uma carrada de ideia para você fazer vídeo também, de assuntos, né? E aí você busca os vídeos mais visualizados naqueles canais que tiveram ali, entra no canal de uma pessoa e vai lá e busca, tem como selecionar os vídeos mais visualizados da pessoa. E olha lá quais são os vídeos mais visualizados e faz um vídeo sobre o mesmo assunto com um título bem parecido, simples. Tá bom? E aí você já vai ter
conteúdos que já sabe que deram certo. Divulgação de vídeos. Quando você começa a produzir conteúdo de qualidade, não precisa ser bonito. Quando eu falo de qualidade, não quer dizer bonito, porque o meu primeiro vídeo, ele é um vídeo feio, que eu gravei com uma câmera DV, e ele não para de receber milhares e milhares de visualizações todos os meses. Ele já está com 8.000 visualizações. É um vídeo que é muito feio, em termos de estética, mas ele é um vídeo que tem um conteúdo, como eu falei, útil para as pessoas. Eu ensino as pessoas a falarem o nome, a dizer onde trabalham em inglês, bem devagarinho, falo com áudio ali, né, o áudio da minha voz, obviamente, mas eu falo, escrevo na tela para a pessoa também poder ver como se escreve aquilo que eu estou falando. Então é um conteúdo muito útil que até hoje as pessoas usam. Então até que nesse vídeo, várias pessoas lá comentam, nossa, assistindo 2021, alguém mais e tal. Então, é isso. Não faça, você precisa gerar valor. Você pode procurar outros professores para fazer live com você, só que não seja aquela pessoa insistente, fica, ai, vamos fazer uma live comigo, com aquelas pessoas que têm bastante seguidor, ai, faz uma live comigo, porque o que acontece? A pessoa que tem bastante seguidor, não é que ela é arrogante, alguns são, sim, mas não é que a pessoa é arrogante, tem que entender que tem um monte de gente querendo tirar vantagem dele, o tempo inteiro ele fica recebendo mensagem, eu tô falando ele, eu também, eu fico recebendo mensagem de um monte de gente, faz uma live comigo, ai, manda não sei o que, tira uma foto, me marca, ai, me ajuda o meu perfil a crescer, não sei o que lá, tarará. Então tem um monte de gente querendo sugar, então primeiro você tem que oferecer um valor pra pessoa, ajudar ela com alguma coisa, pra ela te dar uma atenção, porque senão você vai parecer mais um sugador que tá querendo aproveitar dos seguidores dela, né? Então, não seja essa pessoa insistente. Fala com professores que também não tenham tantos seguidores no início, e aí você vai fazendo essa colaboração e vai crescendo o seu perfil. Mais uma coisa que você pode fazer também, tem muitas páginas grandes de idioma, tem vários professores que entram no meu perfil, por exemplo, eu deleto se o cara ficar pedindo para seguir ele lá dentro, porque eu acho que isso aí a pessoa está completamente sem noção, né? Agora, o que acontece? Tem professores no meu perfil que vão lá, me seguem, e eles olham os meus posts e as pessoas comentam lá, como que faz? Porque quando tu tem um perfil grande, tu não consegue responder todo mundo que coloca comentário lá com dúvida. Então, os caras estão ali, eles olham e olham assim, o cara tem uma dúvida de inglês, ele responde a dúvida de inglês da pessoa da maneira mais útil possível, dando exemplo, um monte de coisa, e não pede para seguir. Ele simplesmente responde. Naturalmente, a pessoa vai olhar lá o nome do usuário, teacher fulano de tal, professor de inglês fulano de tal. O cara vai te seguir, entendeu? Então, essa é uma maneira. Não é você ficar fazendo spam no perfil dos outros, mas é você ajudar as pessoas que estão lá e que o cara que é dono do perfil não respondeu. Mas também não é ficar em todos os posts do cara comentando, porque aí você começa a virar um spam e aí o cara vai dizer, o cara tá querendo aparecer aqui, entendeu? Então, tem que ter esse equilíbrio, né? Então você vai lá, ajuda no perfil de outros professores, mas não ficar o tempo inteiro bombardeando o perfil. Tem que ser tudo com dosagem, né? Com a dosagem certa. Então, eu já falei aqui de procurar outros professores para fazer collab. E não sei o que eu fiz aqui, mas tudo bem. A gente estava no 9 e agora, deixa eu ver, é isso? Tá. E vamos para o 10. Então, o 10 é o seguinte... Sem oxigênio, você não sobrevive. E agora, já vou falar aqui, que já está quase acabando o tempo e eu estou indo bem certinho. Já vi grandes canais com muito potencial pararem, porque não sabiam monetizar e acabaram desistindo, porque alguém tem que pagar as contas. Pessoal, a única coisa que funciona, que é gratuita, que não tem que... Nada é gratuito, né? Mas, assim... as organizações não governamentais, muitas são financiadas por empresas. Alguém tem que colocar oxigênio ali, alguém tem que doar um dinheiro. Não espere doação por conteúdos educativos. Raramente você vai conseguir isso. Já vi diversos professores com canais grandes colocar lá o Patreon, não sei o que, lá, aquele site, doe, faça uma vaquinha, porque a gente, como professor, pensa assim, caramba, olha só o que eu tô fazendo aqui. As pessoas, duvido que alguém não vai querer me doar R$5. Não doa, não vão doar. E não é porque as pessoas são ruins e por isso aquilo. Não, porque quando você oferece conteúdo gratuito, a pessoa pensa, isso aqui é gratuito, não vem querer me cobrar. Agora, você oferece para ele, olha, eu tenho um curso aqui completo e tal, não sei o que você pode sair e tal, eu tenho todos os níveis aqui, ensino isso, ensino aquilo. Aí ele vai se interessar e falar, não, tá bom, ele vai te doar muito mais do que R$5. E com o maior prazer, ele vai te dar 1.000 até. Mas tem que separar a conversa. Então, existe isso, tá? Então, você precisa de oxigênio, você precisa de dinheiro. Não adianta. Por quê? Produzir conteúdo demanda tempo. Você ficar fazendo de graça, sem ganhar nada, tá bom. É muito lindo
primeiro lugar, você vai atingir menos pessoas do que se você estivesse ganhando algum dinheiro com aquilo, porque, como eu falei, eu hoje me sustento com isso e eu ganho o suficiente para poder ter tempo de produzir conteúdo gratuito. Então, e isso me permite produzir muito mais conteúdo gratuito, me permitiu comprar equipamentos de qualidade para fazer muito mais coisa. Eu me dedico 100% do meu dia a ficar na internet produzindo conteúdo e ajudando as pessoas e também vendo os meus cursos. Então, vender curso online, número 2, não é feio. Tem muita gente que tem esse preconceito, tá? Mas isso não é feio, você ganhar a sua vida honestamente. Tem gente que fala, curso online não funciona. Bom, eu nem vou entrar nesse mérito, mas eu acho que tem muita gente que, infelizmente, fecha a mente para o online por vários motivos, tá? Existem diversos motivos. Primeiro, porque as pessoas, eu acho que tem muita gente que não é humilde o suficiente para dizer assim, ó, eu não sei fazer isso aqui e eu preciso que alguém me ajude. Não, ao invés, as pessoas criticam aqueles que vendem cursos online, porque ela não sabe como fazer, talvez ela gostaria de fazer, mas como ela não sabe e ela não é humilde o suficiente para aprender, ela critica, porque é mais fácil você criticar do que dar o braço a torcer e admitir que você não sabe, apesar de todas as suas credenciais como professor de idioma, você não sabe fazer aquilo que um outro professor que não tem nem a metade das suas credenciais sabe fazer e está sendo muito mais remunerado do que você. Então, tem que ter essa humildade. E é com essa humildade que você aprende. E isso é normal no ser humano, não é uma questão assim, todo mundo é arrogante, não sei o quê. Isso é normal, a gente, no início, sente aquele impacto. Poxa, caramba, eu estudei anos e anos e anos, e olha esse cara aqui, ele nem se formou em letras e tá lá vendendo, ganhando dinheiro com curso, né? E vende, tem rede social bombada e não sei o quê. Então, não é assim que a gente tem que olhar para as coisas. É olhar assim, ó, eu tenho minhas credenciais, beleza, mas eu sou humilde o suficiente, ou pelo menos engulo aqui um pouco e penso de uma maneira diferente a aprender com aquelas pessoas que estão fazendo, tá? Então, vender curso online não é feio, pessoal. Isso é algo que muita gente acha não, porque curso online não funciona, que não sei o quê, porque isso aí é tudo marketing e pá. Tem de tudo em tudo que é lugar. Você vai encontrar, assim como tem curso professor particular que vai ser picareta e tem professor particular que não vai ser. Então, isso aí tem de tudo em tudo que é lugar, né? Tem que aceitar. Outra coisa, marketing é parte da sua vida. Quer você queira, quer não. Você está constantemente convencendo pessoas das suas ideias, seja seus alunos, seja seus filhos, seja seus irmãos, qualquer coisa no seu trabalho, um aumento que você quer pedir um aluno para te pagar mais, você vai ter que convencer ele.